e o nosso convidado chama-se Simba Sitoé. Senhor Simba, é um prazer enorme receber-te aqui para a conversa. Boa tarde, bem-vindo. Como é que estás? Muito obrigado pelo convite. Quero cumprimentar a todos que nos veem neste momento e dizer que é sempre uma honra estar aqui com o Sr. David Bamo, que já tivemos muitas vezes a conversar e esta é uma boa oportunidade para dividir um bocadinho das nossas palavras com aqueles que nos veem neste momento. Claramente, vai ser uma grande viagem esta, entre tudo que Simba já fez, mas com um grande pretexto que este fabuloso disco já está no mercado. É um disco que acaba por ser, na verdade, um livro, porque abre uma parte da sua história e vai rebuscar, se calhar, fatos que eram desconhecidos através dessas canções e essas colaborações. Tem essa sensação de que é, na verdade, um reencontro consigo mesmo numa outra fase? É sim, porque muitos dos álbuns que nós lançamos, as pessoas lá em casa não sabem que é um processo de criação. E nesse processo de criação, muitas das vezes pode levar mais de 1 ano, 2 anos, mas não necessariamente que durante esses anos só estamos a fazer isso. Yeah. Existem muitas outras coisas que nós fazemos, então vamos dando a energia necessária para os nossos álbuns e também não só, os nossos álbuns também são também guiados por inspiração e às vezes quando a inspiração não está lá e nós pusemos de lado ou fazemos, depois não gostamos, depois levamos o nosso tempo, né? Então, quando fazes um trabalho e depois guardas e ficas muito tempo sem ouvir, quando voltas a ouvir como se fosse novo, tu ficas uau! Yeah. Estás a ver? Então é uma parte da nossa história que nós nos lembramos quando é que escrevemos a música, o que estamos a sentir, quais eram os nossos anseios. Então este álbum também é uma espécie de revivência minha de vários momentos anteriores, né? De 2008, 2009, que foi o momento em que nós gravamos esse álbum. Como tu sabes, um dos meus amigos aí, que faz parte do projeto, que é o Double HP, que é um dos grandes artistas rappers da África do Sul, falecido, né? Yeah. É sempre bom voltar a ouvir a voz dele numa música que fizemos juntos. E que também vem muitas memórias de como é que foi o processo de nós fazermos essa música. É um disco carregado desse simbolismo de reencontros, conforme disse, mas também há uma leve sensação de reencontro com o próprio estágio da sua arte. Ou seja, o fato de ter feito e ter gravado essas músicas numa fase muito própria da sua carreira há 8, 10 anos, 9 anos, é interessante voltar a ouvir isso e é uma forma de fazer uma avaliação própria do que já fez e qual é o crescimento e qual era o estágio da sua arte naquela altura. Tem essa sensação? Tem essa sensação, porque sempre, principalmente na parte lírica. Na parte lírica, eu acho que evolui muito, né? Há muita coisa que eu acho que podia fazer melhor aí. Mas nós, quando fizemos música, nós às vezes pensamos que é muito esquisito o que eu vou dizer agora, né, para um lyricista. Né? Mas o que é mais importante para mim é a musicalidade em si, não é necessariamente a letra. A letra tem o seu valor, a letra é muito importante. Muitas das vezes nós ficamos horas e horas a melhorar a letra a memorizar a letra, mas a musicalidade, aquilo que acompanha a letra é muito importante, porque a musicalidade é o mood, é o ambiente, né? É a linguagem mais universal, né? É a linguagem mais universal. Quando estás a ver um filme, aquela música que está por detrás das imagens que estás a ver vão te levar vão te provocar, ou vais para um caminho mais triste, ou vais ficar mais alegre. Mexe com as emoções, né? Sim, é o som. Então, as letras fazem a fotografia, mas precisas do som, da música, para te levar mesmo
o casamento dessas duas artes fazerem a música. E no hip hop isso é importante, as palavras são importantes, a letra é importante, mas claramente que num disco que não é feito só de boom bap, isto é muito mais recorrente. E é por aqui onde vou, na verdade, não é? Simba sempre foi leal a isto, a ideia de ser um músico que nunca foi de rótulos, no sentido de que não é necessariamente um músico de jazz, de blues, é um rapper, mas que também não é simplesmente um rapista. Um rapista. E que sinais este álbum te dá sobre o caminho que estava já a construir em 2008, em 2009, naquela tua ida constante a Joanesburgo, Maputo? O que isso diz sobre o caminho que és construindo? Eu acho que nós sempre olhamos para, por exemplo, para falar em termos culturais aqui do sul de Moçambique, sempre olhamos para a África do Sul como uma porta. Uma porta para o mundo, uma porta para talvez melhores oportunidades, uma porta para poderes te conhecer mesmo fora do teu habitat. Então, este álbum, sim, representa aquele momento em que eu passava mais tempo na África do Sul. E é por isso que a viagem é mesmo para Joanesburgo, logo no princípio do álbum. É por isso que também a maioria das colaborações são sul-africanas, mas também fiz questão de termos esses dois mundos. Tens também participações de músicos moçambicanos, desde instrumentistas a artistas como Mozilla, como Timóteo Kush, como Bruno Stalin, como... e vários outros, como Point Blank. Então, a ideia neste álbum era mesmo criar e mostrar a dualidade do Simba, que é um bocado daquele conceito que eu roubei do meu irmão Moreira, que é o cidadão do mundo. Né? Então é esse conceito que eu queria trazer neste álbum, que logo que tu ouves, tu estás a ouvir um moçambicano, mas num contexto global. Não necessariamente num contexto. É um citói, mas é um citói no mundo. E consegue ver tudo lá a partir das nuvens. Um grande título também este, não é? O Claude Walker, que traduzido para português é o Caminhante das Nuvens, né? O que querias dizer com este título, na verdade? O Caminhante das Nuvens é uma maneira de tentar perceber quando nós acreditamos em sonhos, né? Nós temos que nos questionar se esse sonho é pequeno ou grande. E às vezes, quando o sonho é grande, nós desistimos, porque o sonho é grande. E eu acho que foram muitas pessoas pequenas que tiveram sonhos grandes. Eu acho que sonhos grandes, nós não podemos ter medo do sucesso. Eu acho que quanto mais nós sonharmos grande, nós vamos primeiro perceber que o sonho grande não nos tira de nós, até nos dá, porque não é caro sonhar grande, não tens que tirar dinheiro do bolso para sonhar grande, né? Só que também o sonho grande remete também àquela ideia de nós também temos que não só sonhar e temos que fazer aquilo acontecer. Eu acho que está aí a dificuldade de muitos de nós, que nós achamos que não podemos sonhar grande, porque o trabalho vai ser quando vamos lá, materializar esse sonho grande. Eu acho que quando nós começamos a olhar para a nossa história, a história da África, a história do mundo, as primeiras civilizações, quando nós olhamos para o Egito e olhamos para as pirâmides e percebemos que esta que é considerada a primeira civilização, não sonhavam pequeno, sonhavam grande. Aquelas pirâmides nunca mais vão ser replicadas, nunca mais vão ser... Tentou-se. No Sudão, acho que o Sudão é o país com mais pirâmides que o Egito, mas não são na dimensão do Egito. Então, aqueles sonharam grande. Eu acho que nós temos que sonhar grande e também tirarmos essa ideia de o africano não sonhou grande. O africano sempre sonhou grande. Se nós fomos os pais da primeira civilização, se nós fomos as pessoas que Deus, entre aspas, deu-nos toda essa riqueza, né?
desde o clima, aos animais, a paisagem. Eu acho que nós tínhamos tudo para sonhar grande, é por isso que sonhamos grande. E eu quero que nós voltemos a esta raiz, estas ideias. Hoje é interessante que, desde a social media aos livros que saem hoje, em que depois de vários historiadores descobrirem várias informações que por alguma razão não estavam na ribalta, com a história do Mansa Musa, que era o homem mais rico do mundo, que era um africano, que era de Mali. Então essas histórias começamos a pensar, olha, se ele fez uma pigmentação, como é? Sim. Os muçulmanos faziam o quê? É pigmentação. Sim. Que vão até Meca, né? Peregrinação. Pregnação. Pregnação. Então, nesta caminhada, ele foi construindo mesquitas. Yeah. E ele até fez com que, ele até conseguiu destabilizar a economia do Egito. Por quê? Por onde ele passava, oferecia ouro. Então, a economia do Egito foi destabilizada porque todas as pessoas eram ricas. Então tiveram que passar depois de 10 anos para voltar a criar o equilíbrio lá na economia. Então, essas pessoas eram pessoas grandes e essas pessoas sonhavam grandes. Hoje existe uma faculdade que é uma das que tem o maior arquivo da história africana. Está numa universidade chamada Timbuktu, está em Timbuktu. E essa universidade foi criada por Mansa Musa. E essas histórias são histórias grandes. Então, este depoimento também do Simba também é uma história grande, é uma história que eu tento também falar um bocadinho de mim, falar de quando eu comecei a fazer a minha música, e quando eu postei, e quando eu olhei para o contexto, o contexto que nós nos encontramos como moçambicanos. O contexto local, sim. O contexto local, e olhar também para o contexto geográfico, que tens o Oceano Índico, e depois olhares para o teu contexto e perceberes que todos os países que te rodeiam falam inglês e que tu tinhas, que eu teria mais oportunidades para ir para esses países se eu falasse a língua deles. Então esse contexto também fez com que muitas pessoas não acreditassem, e as pessoas olhavam, olha, tu estás a fazer isso? Não, por que não falas, por que não cantas em português? Não, eu também canto em português. Não, mas eu canto mais em inglês. Não, por que cantas mais em inglês? E é uma maneira interessante essa cena das pessoas perceberem, quer dizer, quererem que eu cantasse mais em português, na altura, né? Cantar em português, e ninguém parava a dizer, por que não cantas em Xangana? Tu já tens de cantar em português. Então, eu acho que a visão que eu tive era uma visão de alguém que estava a sonhar um bocadinho longe daquela realidade, né? E depois, com muitos obstáculos e com muitas pessoas a dizerem que isso não seria possível, cantas assim, não vais a lugar nenhum, para depois eu começar a fazer turnês e chegar nos Estados Unidos e ir para o Brasil. Então, eu acho que é uma... eu acho que está associado também às minhas crenças, né? Eu sou um crente, acredito em Deus, né? Mas a diferença é que o meu Deus não é aquele Deus da Bíblia. Né? O meu Deus é aquele Deus associado da ancestralidade, o cósmico. É uma filosofia muito complexa que não dá para explicar, mas eu sempre acreditei que Deus, quando nos dá um talento, nós corremos o risco de não ter sucesso na vida quando não exploramos aquele talento. Não digo que nós só temos que explorar aquele talento, não podemos fazer outras coisas, mas temos que explorar aquele talento. É preciso valorizar, é preciso o talento que Deus respeitar deu. Isso, né? E fazer valer. Senão a Lourdes Mutola não seria a Lourdes Mutola, senão o David Bambo não teria a fazer televisão, porque com o poder de retórica que tem, com a voz que tem, eu estaria, sei lá, a trabalhar no banco, ou o Simba com o poder de aprender rapidamente as línguas e articular e
e ser um poeta. Se eu só fizesse, se eu fosse o contrário, se eu fosse um jogador de futebol, talvez não teria sucesso. Então eu acho que nós também temos que ser leais àquilo que nos dão para podermos receber. Uau, interessante, muito profundo isto, numa época em que muitas vezes os sonhos estão muito abaixo do que as pessoas realmente precisam. É tudo sobre o papel, é tudo sobre os benefícios mais imediatos, é tudo sobre o consumismo e muitas vezes o ser sonhador cria todas as condições para essa conotação e essa colocação nesse lugar de quem está nas nuvens, de quem está nas nuvens, que está a pensar e está a sonhar o impossível de se alcançar. É preciso muita coragem. O que é necessário? Olha, eu vi uma frase que dizia do Will.i.am, que a mãe dele perguntava a ele: olha, meu filho, tu estás a trabalhar, estás nessa coisa de música e não fazes dinheiro. Isso foi logo no princípio, quando ele sempre de carreira, né? Quando ele não fazia dinheiro. A mãe disse: olha, tu estás aí a fazer as coisas de rap e não te dá dinheiro, ou estás aí a fazer... Isso vale para todos. Ou estás aí a jogar futebol, não dá dinheiro, ou estás aí a fazer, né? Então ele dizia: mãe, eu estou a trabalhar. Quando ela dizia: não, tens que arranjar emprego, tens que trabalhar. Eu já estou a trabalhar, mãe. A diferença é que eu ainda não recebi. Ainda não comecei a receber, mas estou a trabalhar. Então, o primeiro segredo é paciência. É saber esperar, mas a trabalhar. Não pode esperar enquanto não és muito bom naquilo que faz. Ou seja, quem quer ser melhor músico tem que ser um bom músico. Esse é teu conceito. Não, até não estou a falar só de música, estou a falar de tudo. Sim, estou a dar um exemplo. Sim. Estou a dar um exemplo. Sim, quem ser um bom músico, primeiro tem que ter a certeza que realmente é um bom músico. Não pode querer só ser músico porque o outro então eu também sou. Ou simplesmente porque é um desejo. Sim. Acho que esse é um resultado. Sim. Quer dizer, isso aplica-se em todas as áreas, conforme você diz. Por exemplo, se tu estás a estudar Direito e tu não gostas daquele curso, aqueles que gostam do curso, que quando saem da sala de aulas, a conversa é o curso. Quando vão para o lanche, a conversa é o curso. Quando vão beber, a conversa é o curso. Quando vão dormir, sonham com o curso, acordam com o curso. Quando vão para o YouTube, querem ver algo associado com o curso. Essas pessoas, uma vez já acabou o curso, essas pessoas têm mais oportunidades que tu. Que ias para a sala de aulas, quando saíste da sala, agora tenho que apanhar acabou a relação. Agora vou fazer aquilo que eu gosto. Já não, estás a ver? Aquele que está numa área que realmente gosta, nem todos temos oportunidade de estar numa área que gostamos. E que nos dá dinheiro também. Que nos dá dinheiro. Mas aquele que está numa área que gosta, antes de dar dinheiro mesmo, essa pessoa tem mais oportunidades que o outro. Agora, é também perceber que uma vez que já és bom, porque gostas, então aquilo é natural que tu és bom. E já praticaste. Porque mesmo sem dinheiro tu fazias. Claramente. Então, agora é tempo de depois pensar, olha, como é que isto pode me dar dinheiro? Mas já fazes, então já tens experiência. Agora, eu que estou a olhar, o que dá dinheiro? O que dá dinheiro? Qual é o curso que dá dinheiro? Qual é... música dá dinheiro? Não dá dinheiro. Ou ser professor dá dinheiro? Não dá dinheiro. Sabes quanto? É para ser cameraman dá dinheiro? Não. Estás a ver? Se tu pensas assim, pensas no dinheiro primeiro, depois a ação, eu acho que tens muita probabilidade de não fazer, de não ser feliz, de fracassar, e não ter sucesso. De agora, se primeiro pensas, eu gosto de basquete, eu sou o Messi, eu gosto de futebol. Há uma analogia que eu gosto de fazer se tu dizes ao Messi, ao Ronaldo, olha, Ronaldo, eu vou triplicar o teu salário, mas não vais jogar, vais ficar no banco, vais assistir todo o campeonato. Ele, mesmo com o salário em cima, ele entra em depressão. Claramente. Porque ele até poder receber a metade daquilo que recebia, mas a jogar.
Isso para dizer que, na verdade, o dinheiro é a consequência, é o resultado. É isso mesmo. O coração tudo está no trabalho, está no objeto que nos permite ter o dinheiro. A primeira coisa para tu teres o dinheiro é o sonho. Qual é o teu sonho? Eu gosto de corrigir jovens que dizem, bro, temos que fazer dinheiro. Não, está errado, estás a pensar mal. Queres fazer o quê? O que tu queres e que tenha sucesso, que vais fazer e que vais ter dinheiro. Mas também fala-se muito de dinheiro, estamos numa altura em que fala-se muito de dinheiro, todo mundo quer fazer bolada, todo mundo quer dinheiro. E isso remete-me também quando dizes, o sonho, há um símbolo que é muito usado e é engraçado que nos remete mais uma vez à história do hip-hop e também à história dos Estados Unidos da América. I Have a Dream, Luther King, né? Mas também It Was All a Dream, de Notorious Big. Então, essa escola de hip-hop é importante também para definir e redefinir conceitos. Sim, porque quando B.I.G. diz It Was All a Dream, ele diz que aquilo era um sonho e hoje está a se tornar realidade. O que ele está a falar de tempo, está a falar de saber esperar, está a falar de saber consentir sacrifícios, né? Aquele que disse anos atrás, antes do Notorious Big, a dizer I have a dream, que é o Martin Luther King, ele estava a falar de alguma coisa e que ele disse, o que eu quero que aconteça talvez não vai acontecer no meu tempo, vai acontecer no tempo dos meus filhos. Eu vou morrer com um sonho, mas esse sonho vai se realizar naquele tempo. E nós cá também temos um poema que profetiza uma nação que ainda não existe, que é do Craveirinho. Sim. Que anunciava esta nação que não existe, que não existia, né? Eu acho que esse tema de sonhos é muito importante sonhar, mas realizar. E quando estás no processo de realizar, não tenha pressa, porque não vai acontecer no tempo que tu achas que vai. Viva o processo com toda a intensidade. É isso mesmo. Viva o processo com... É engraçado, estamos a falar do álbum de várias formas, a democratizar o álbum de várias formas. No fundo é este o conceito, né? É sobre nós, é para nós e se calhar é importante discutir música nessa linguagem. Sim. Não sei se concordas. Sim, a ideia de perceber música como o nosso dia a dia, que não são poemas, são coisas da vida. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que também uma das coisas é que quando nós falamos, por exemplo, eu gravei este álbum em 2008. Gravaste este álbum em 2008. Essa magia de eu ter que esperar e para lançar este álbum agora, era o melhor momento para lançar este ano. Não, ano passado, foi em dezembro. Sim, foi em dezembro do ano passado. Mas uma coisa interessante é que quando nós gravamos esse álbum, aí é uma música chamada The Evil and Image, em que nós estamos a falar de um vírus. E esse vírus que nós falamos nessa música, nós estamos a falar de um vírus abstrato. Constou de ti aqui, né? Com Tumi, e com a Fifi. Então, essa música pode ser, na altura que nós fizemos, o vírus na altura podia ser um vírus, podia ser um vírus SIDA, podia ser um vírus em que são as informações negativas que tu vais consumindo, e podia ser muita coisa, nós falamos de uma maneira subjetiva. Interessante que eu lance esse álbum numa época que está-se a falar de um vírus. É verdade. E que é um vírus que nós pensamos que sabemos, mas se nós formos ao core, é um vírus subjetivo. Então continua bastante atual. Né? Então acho que estávamos muito à frente quando escrevemos o álbum e quando até na parte sonórica do álbum. Em termos de sonoridade, soa bastante atual, né? Sim, não está muito desfasado. Mas também é interessante que tens aqui bônus, né? Tens esse Alien Girl, aliás, recentemente estiveste no The Branch e o vídeo já está aí disponível. Tens o Hands Up, que finalmente acaba por ser uma oportunidade de realizar o sonho de muitos, que é te ouvirem cantar em português e em Xangana, Mavó com Encha, Mãos no Ar, senhoras e senhores. Mas também marca muito este Para People, a versão remix com HHP, exatamente. Então, mas também o teu companheiro de já de longa data, DJ Kenzero. É sem dúvidas um disco de grandes reencontros e bastante marcante. Mas também é, acima de tudo, um presente muito especial para aqueles que sempre te viram em concertos
a apresentar estas faixas. Eu ouvi o Party People em 2014, quando Kenzeiro esteve cá em Maputo, no Asgo, e foi bom. Acho que é um presente para quem sempre viu e ouviu essas músicas em concertos e nunca tinha essa oportunidade. Eu me lembro quando nós fizemos, quando lançamos o álbum com Milton Gully, o The Hero. The Heroes. Debut da Tribe Called Quest. Sim. E nós tocamos essa música, Party People. No fim, nós tínhamos que sair, foi no Franco Moçambicano, tínhamos que sair para assinar os CDs e as pessoas pegarem, não sei o quê, assinar as camisetas. Então havia uns jovens ali, vamos lá, por que não fazes um deluxe? Um deluxe com aquela música Party People, relançar este CD com umas extras músicas, uns bônus. É um bônus, já era sem tempo, as pessoas queriam. Eu vou fazer isso uma vez. Algum dia eu vou fazer isso. E finalmente está aqui, Mas também é interessante, Simba, que é um disco que só de ver a capa não se pode julgar o livro, nem o álbum pela capa. Mas é um trabalho criativo que nos remete ao universo do próprio artista. Qual é a relação entre Simba e o audiovisual, o visual, a ideia de imagem, a ideia do design, a ideia do conceito até de vídeo? Porque os seus trabalhos têm um conceito visual muito próprio e bastante, com uma estética muito diferente. Fala-me da tua relação com isso. Eu costumo dizer que eu não sou rapista, sou artista. Por quê? Porque sensivelmente em 99. Em 99 eu comecei a trabalhar com o Tiago Fonseca. 1999? 99. Uau! Comecei a trabalhar com o Tiago Fonseca quando eu fiz, juntamente com a Lisa James, o jingle do Giro MCL. A publicidade, depois passa a fatura. Não Ok, quando nós fizemos a publicidade, foi a primeira vez que havia de aparecer o cartão pré-pago. E nessa altura eu escrevi os versos e vim também com o conceito. O conceito era da Golo, mas nós tínhamos umas ideias aí. E comecei a fazer e comecei a ter uma relação com o pessoal. E lá eu comecei a perceber que aquilo que eu era tinha nome. Eu não era um designer, mas eu era um criativo. Então, em todas essas áreas de publicidade, existem os criativos, aqueles que criam aquilo que os designers vão fazer. Sim. Sim. Depois tens os copywriters que vão escrever as ideias dos slogans, não sei o quê. Então, eu sempre dei ideias aos criativos. Eu sempre discuti com os criativos. Agora, tens... Os conceitos. Sim, tens os designers que também são criativos, mas tem designers que só são designers. Precisam de uma direção. Sim. Então, em todos os meus trabalhos, eu sempre dei a direção. Eu sempre tive a ideia nas ideias, sempre tive o conceito e sempre dei os conceitos. Agora, uma coisa que tu disseste logo no princípio, tu disseste não se pode julgar os livros pela capa. Um designer e um criativo não acreditam muito nessa ideia. Nós acreditamos que a capa diz muito do conteúdo. Reforça a mensagem que se pretende transmitir. Sim. Mas muitas vezes esses ditados vêm de, olha, já leste muitos livros que o design não é tão bom. É nesse conceito. Mas para aquele que dá muito valor ao design, ao packaging, ao pacote, nós procuramos muito em transmitir aquilo que tem o conteúdo no pacote. Valorizar o conteúdo, né? Através do produto. Através de todo o produto. Né? Então, para dizer que nós, quando pensamos, por exemplo, neste conceito de crowd worker, era muito importante perceber o que é que nós queríamos dizer e como é que nós devemos comunicar isso visualmente. Né? E depois isso também tem a ver com o vídeo que vocês ainda vão de ver, para perceber o que é que isso significa em termos o vídeo visuais. Está a caminho, né? O vídeo está a caminho. Mas o vídeo está a caminho e vou levar o meu tempo que vou levar, porque eu sou muito detalhista, né? Como é que é? Professionist. Profissionista. Então, para mim
quando sai um vídeo, é para sempre. Quando sai um álbum, esse álbum é para sempre. Ok. Então, se tem erros, é o erro para sempre. É o Lovely Day que tornou-se um clássico, né? O vídeo ainda é uma escola muito interessante, né? Sim. Eu acho que eu até gostaria de fazer sei lá, um workshop, masterclass sobre Lovely Day, mas a explicar o conceito, porque que cada imagem existe, o que quer dizer cada imagem. Sim, o argumento, há um trabalho de argumento muito grande, né? E esta é uma escola muito importante para ti, que é a escola de cinema, né? Que é argumentar as coisas, as peças todas. Sim, não, porque eu sempre acreditei que por mais que nós ignoramos, mas simbologia é muito forte. A simbologia é muito forte. E é importante na arte. E é muito importante. E muitas vezes quando tu vês coisas, tu fala, o que é aquilo? Mas é bonito. Já mas agora, quer dizer alguma coisa. Claro, já agora, gostas do que vês visualmente na música nacional? Gostas do que se cria do ponto de vista visual à volta da música e dos músicos? Para ser sincero, não muito. Não muito. Não muito. Okay. Eu acho que estás mais para não do que para muito que gosto. Eu acho que não vou estar aqui a mentir e dizer. E muitos dos meus colegas também sabem que eu sou muito crítico de muitas coisas que saem, mas não significa que eu não gosto dos artistas, não sou amigo dos artistas, não. Eu acho que o meu não gostar é também uma maneira de nós começarmos uma conversa, né? Nós começamos uma conversa de perceber por que fizeste assim e talvez não assim. Há uma preocupação apenas em dar uma beleza visual, sem necessariamente argumentar o que há no fundo, porque são peças que aparentemente são bonitas, são de se ver. Vou te contar uma história curta, né? Eu quando era criança, meu pai tinha vinis. Né? Meu pai era, acho que todos os nossos pais eram colecionadores de vinis. Sim, na altura a música era mais física que qualquer outra coisa. Então, meu pai organizava os vinis de A a Z. E eu, entre aspas, desorganizava os vinis para ele. Olha, está sempre a desorganizar os meus vinis, eu quero isto, não encontro, não sei o quê. Mas como é que é? Para mim, estava a organizar. Para mim, era organizar qual é o álbum que a capa e o conteúdo faz sentido. Então, é assim, até aquilo que não faz sentido. É assim como eu organizava os vídeos. Que né? Para si, porque na altura que nós não tínhamos televisão, o vídeo era a capa. Estás a ver? O vídeo era a capa. Se tu ligas o vinil, tu ficas com a capa, ficas a viajar na a imaginar, capa, a criar imagens ali, capa, a viajar para o mundo. Então tipo quando não haviam os bonecos animados e tu tinhas que viajar com que é um livro de ilustração, mas eram ilustrações que apareciam de 5 em 5 páginas. Exatamente. Então tu tens que viajar naquela única ilustração, naquilo tudo que foi falado. Então é mais ou menos isso que requer aquela coisa da imaginação. Então talvez foi isso que me ajudou a ser muito... A despertar isso, né? A despertar essa noção do então visual. É assim também como eu vejo os livros. Os livros, eu olho para a capa e digo, ok. Por exemplo, há livros que eu gosto que a capa não diz muito, mas o livro é um livro uau. Ver os livros do Robert Greene. Robert Greene. Desde as 48 leis do poder. Ele escreveu as 48 leis do poder. Depois a de sedução. Então, mas, em termos de capa, ele faz uma coisa muito... Extremamente. Até as 48 leis do poder tem aquela premissa de que o vermelho é uma coisa... Quer dizer, falo de uma das edições que tem um Não, o que estou a dizer é que eu faria diferente. Eu acho que... não, mas é verdade. Tu perguntas um criativo, pegas na minha capa, ele olha para a minha capa, ele vê o que eu quis dizer, mas também ele pode dizer que ele faria diferente. Claro. Então é essa conversa. O não gostar, na verdade, não é tipo não gosta. É início de conversa. Sim, é início de conversa e também é aquela coisa de, olha lá,
nós nunca estamos muito satisfeitos. Claro. Queremos melhorar, sempre melhorar. Mas tem que chegar um tempo de dizer, pá, não, deixa lá. Tenho que me livrar disto. Há quem diga que a única forma de se livrar de uma obra é publicando, né? Deixando sair, né? Deixando sair. Mas também, de volta a uma escola importante, que é essa coisa de trabalhar com publicidade, não é? Por isso que a indústria da publicidade tem essas condições todas de ter os copywriters que são muito, muito importantes, porque criam os scripts, as mensagens, etc. E depois tem os criativos, que acaba por ser já esse cruzamento, né? Esse cruzamento. Os criativos, depois tens os designers, que são os ilustradores. Acaba sendo profundo. E é por isso que eu te pergunto, Simba, tendo em conta essa bagagem toda, esse conhecimento todo, como é que achas que poderia ser a tua contribuição no futuro, quando pensas a indústria da música, ela de forma aberta, transversal, do ponto de vista de contribuição para a música nacional, para além de cantares e lançar os teus próprios discos? Ou seja, nunca pensaste em dirigir vídeos de outros artistas, fazer composições para os outros músicos? Enfim, um papel acima do Simba quanto artista a solo, mas a ideia de emprestar esse outro braço para a música no seu todo. Por acaso eu já fazia isso, mas sem saber, eu já direcionava alguns artistas, mas o artista não sabia o que estava a direcionar a ele, nem eu também sabia o que estava a fazer. É tipo, para mim, só estou a dar um conselho. Não era muito profissional, no sentido de que... Só estou a dar um conselho e ele volta a me ligar, continua, não, agora querem assinar um contrato, não assina assim, se for assim, faz assim, estás a ver? Então, e também quando com álbuns e vídeos. Então, eu me lembro que em algum momento trabalhei com o Marcelo. O Marcelo queria que eu fizesse parte. O Marcelo trabalha com JP, então queria que eu fizesse parte da parte criativa. Então vem alguém que não tem muitas ideias boas, mas então eu havia de auxiliar nessa, como é que seria isso. Mas é muito difícil também por causa dos egos no setor dos artistas. Mas foi por isso que não deu certo. Não deu certo, porque as pessoas tinham aquele ego, não, agora é o Simba que está-me a dizer como é que vai ser o meu vídeo. Não, então, desculpa. Estás a ver? Então, não deu certo aí. Mas eu já estou a fazer isso com Amor à Camisola. O conceito do Amor à Camisola era mais para... Amor à Camisola é uma plataforma, é um festival, né, de hip-hop em que nós queremos fazer com que o artista moçambicano tenha acesso ao mundo. A novos mercados. Ao mundo, que é, primeiro, trazer os artistas internacionais e haver essa troca de experiência e também os artistas verem, olha, é assim como ele trabalha o palco, é assim como ele faz isto. Olha, estás a ver o som dele, por que o som está assim, o meu som está assim? Então, isso é bom para quando começarmos nós a dizer, olha, agora queremos levar os artistas moçambicanos para o mundo, a qualidade estar lá. E é esse também o objetivo do The Bench, porque o The Bench, eu trabalho também com o The Bench por causa desse conceito de vamos lá pegar a música feita em Moçambique e preparar e afinar para o mundo. Estás a perceber? Porque em termos de música para consumir em Moçambique existe. Sim, mas temos que expor no lugar certo e com devido à qualidade. Vamos lá refinar um bocadinho, preparar, pôr um bocadinho de maquilhagem. Acaba por ser uma espécie de showcase o Burns por isso, né? Que é uma feira, na verdade, para a música e para os músicos. Sim, para o mundo. Então é com isso que nós queríamos fazer, que nós estamos a fazer com Amor à Camisola, que é primeiro criar a plataforma em que há esta interação, há estes debates, há estas conversas, estás a ver? E depois disso, quando já estamos a levar para o mundo, o artista não está desnorteado, não está tipo, não sei o que está a acontecer. Ele sabe o que é necessário para entrar nesses mercados. Isso é importante, Simba. Para quem olha a tua comunicação, eu já vi a tua comunicação nas redes sociais, mas também já vi aquilo que vocês chamam de EPK. Já vi o teu EPK, que é Electronic Press Kits, que é uma espécie de livro de comunicação dos artistas, isso no mercado da música. Só de veres alguém ver a tua foto, a qualidade da foto, a linguagem da fotografia, a biografia, que muitas vezes está em inglês,
Enfim, toda a comunicação como é feita no tal EPK, que é uma espécie de CV do artista que envia para os festivais internacionais, para grandes diretores avaliarem. Só aquele documento já nos faz perceber qual é o nível e o grau de trabalho e de profissionalismo desse artista. Queres falar sobre isto quando olhas para o mercado, aquilo que tu vês à tua volta? Bom, em vários, como eu disse, a Moura Camisola também está aí para fazer, para auxiliar. Em vários momentos nós também tivemos que ajudar alguns artistas a fazerem a própria biografia e já tivemos alguns momentos em que estamos a pedir uma foto profissional ao artista, o artista mandar uma foto que estava com os amigos. Uma selfie. Então, eu acho que tu tens duas maneiras de olhar isso. Ou vais criticar e vais gozar, olha, estes artistas não têm, não sei o quê, ou vais ajudar, ou vais contribuir. Então, para que esta dificuldade que é hoje, ele não tenha à frente. Então, mas isso também tem a ver, como eu estava a falar dos egos, há artistas que sabem quais são as dificuldades que eles têm e não assumem. E não assumem, mas tens artistas que também assumem. E quando eu converso com esse artista, eu digo, olha, eu também não era assim. Eu também aprendi, eu também tive pessoas que me ajudaram aqui, me ajudaram ali, tá vendo? Então, e é isso o crescimento. Tu tens que estar disposto também para aprender. Não podes achar que sabes, eu sei tudo. E eu acho também essa uma das razões porque que eu continuo a fazer da maneira que eu faço. Porque eu sempre quero aprender. Para mim, não tens que fazer como fazias. Eu sempre, quando lanço um projeto, quando faço alguma coisa, eu quero que seja a melhor versão do que eu era antes. Estás a ver? A melhor versão do Simba. Te superar então, já cada vez mais, sim. Eu estou a lutar comigo mesmo, mas onde é que o Simba estava 2 anos atrás e onde é que o Simba está hoje? Será que o Simba está na mesma? Ou o Simba está atrás daquele Simba que era ontem? Ou o Simba está à frente? Estás a ver? Então, essa coisa, mas só pode isso acontecer se tu estás sempre em constante aprendizado. Sempre. Aprender a gostar de aprender. Estamos quase no fim da nossa conversa. Há um rapaz que chama-se Smaller. É um Citoy também, acho que é teu sobrinho. Não, é meu primo. É teu primo, é Smaller. É assim, nas famílias, né, daqui do Sul, em particular dos Citóis, né, nós somos irmãos, nem é meu primo. É filho do meu pai e meu irmão. O conceito de família, né, nas sociedades africanas é muito nessa onda. Mas o que eu quero dizer é que... E os irmãos do meu pai são meus pais. Só as nossas tias é que são tias. Mas os irmãos são todos pais, e os irmãos, filhos do irmão do teu pai são teus irmãos. Exatamente. Então esse é meu irmão mais novo. Claramente, o Smaller. o Smaller, o mais novo, o Smaller, mas também podemos conhecer o vovô Moisés. Que é um Jambo, um dos fundadores da grande orquestra, uma instituição cultural, não é só um grupo de música. Temos o Dice, temos o A2, é uma família de músicos. Mas eu falei primeiro do Smaller, que nos transporta para uma atmosfera de música, de rap mais de agora, não é? Sim. E ouves, conheces o trabalho dele. E eu queria te fazer a seguinte pergunta. Qual a tua opinião sobre trap music? Bom, eu acho que o trap music é uma maneira da nova geração de se afirmar. Quando eu digo nova geração, mas o trap music não é de hoje. Trap music hoje só se usa esse nome, trap music. Mas o que estás a ouvir é 808s, aquela sonoridade vem já nos anos 80. Quando começou-se a fazer hip hop nos anos 80, não nos anos 70. Nos anos 70 ainda não era assim, mas nos anos 80, que era a sonoridade de vários estilos de música naquela altura, quando estava a usar synthesizers, era aquela sonoridade que nós ouvíamos. Até que parecia anomalia uma dada altura. Sim. E até o estilo e a sonoridade vem associada do estilo, a maneira de vestir. Sim, e naquela altura o hip hop era leather jackets e calças apertadas, eram roupas apertadas. Run DMC, KRS-One, todas roupas apertadas.
Depois entra os anos 90, em que as roupas ficam mais largas e os sons ficam mais robustos. Né? Só que esta coisa de música é uma coisa que é um 360. É dinâmica, né? É dinâmica e há de voltar. Então volta para o trap, né? Volta para o trap, para aquela sonoridade, até podes dar um outro nome, mas é aquela sonoridade dos finais dos anos 70, anos 80. Então, mas as características essas que são leais ou naturalmente seria um excesso de, vamos lá, seria uma perspectiva conservadora achar que tem que se manter leal aos anos 80, ao trap, agora em 2021? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que hip hop é, como eu estou a dizer, hip hop é dinâmica, mas as pessoas esquecem que hip hop é dinâmico. Se nós olhamos para o hip hop original, ok, hip hop original qual é? É dos anos 90 ou dos anos 70? Ou dos anos 80, estás a perceber? Porque aquilo que aconteceu nos anos 90 foi uma evolução do hip hop. Então quando nós voltamos, estamos a dizer voltar para o princípio ou voltar para onde nós nos sentimos confortáveis. Estás a perceber? Então eu acho que o trap é a nova maneira de estar dos jovens se assumirem hoje. Mas sendo um lyricista, eu quero ouvir rappers no trap, não R&Bs no trap. Estás a ver? Eu prefiro ouvir um trap em que o rapper está a rapar. Estás a ver? Está a usufruir da caneta. Estás a perceber? Então, queres ouvir mais o MC? Sim, quero ouvir mais o MC, mas também não sou contra o artista que é multifacetado. Estás a ver? Eu mesmo sou um artista que canto, mas também repo. Bebi muito do Pharoah Monch, de Mos Def, que são artistas que cantam e rapam. Então eu quero mais ouvir artistas assim, mas também não sou contra de um artista que é bom de barras e continua a ser o bom de barras, mas eu acho que artistas que querem cantar, não estou contra, mas eu acho que não podíamos chamar isso de rap, porque já não é rap. Então está cheio de Drakes que cantam, mas que quando eu vou para uma loja de música, não encontro o Drake lá no rap. Tem que ir para a zona dos R&Bs. Não, é preciso colocar as coisas no seu devido lugar. No seu devido lugar, porque eu gosto de Drake, mas eu não acho que ele é um rapper. E para mim até quando ele rapa é um dos melhores rappers de muitos, comparando com muitos. Mas quando tu vais ouvir o body of work dele, o trabalho dele, tu vais ouvir mais, tens de estar preparado para ouvir R&B e não necessariamente música rap. Um álbum de rap. Simba, tempo em televisão é muito dinheiro e nós não temos dinheiro, só temos palavras. Vamos conversar mais assim. Conversamos. Conversamos. Obrigado, Simba, mais uma vez. A terminar, qual a pergunta que nunca te fizeram e que gostarias que te colocassem? Essa pergunta é uma pergunta que eu tinha que pensar. Porque são muitas perguntas, talvez, que eu uma delas. O que significa a capa de CD? Ok, está feita a pergunta. Está feita a pergunta. Está aí, responde. Não, mas quando eu digo isso, não só desse álbum, mas do álbum anterior, do primeiro álbum, tudo tem a sua história, tem o seu significado, né? Então, e acabamos por falar um pouco sobre isso, né? De onde é que tudo isso vem. Sim. Obrigado, Simba Sitoy, um abraço e sucesso e parabéns por este álbum. Muito obrigado. Foi muito bom. Muito obrigado também aos nossos telespectadores. Juntos à Tarde termina por aqui. Amanhã estaremos de volta. Leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem bons álbuns. Até amanhã.